Vamos a 2 Samuel, capítulo 5, versículos 17 em diante. 2 Samuel, capítulo 5, versículo 17 em diante, diz assim: Ouvindo, pois, os filisteus que Davi fora ungido rei sobre Israel, subiram todos para prender a Davi. Ouvindo-o, desceu Davi à fortaleza. Mas vieram os filisteus e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, dizendo: Subirei contra os filisteus? Entregarmos-á nas mãos? Respondeu-lhe o Senhor: sobe, porque certamente entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então veio Davi a Baal-Perazim e os derrotou ali, e disse: rompeu o Senhor as fileiras inimigas diante de mim, como quem rompe águas. Por isso chamou o nome daquele lugar Baal-Perazim. Os filisteus deixaram lá os seus ídolos, e Davi e os seus homens os levaram. Os filisteus tornaram a subir e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Davi consultou ao Senhor, e este lhe respondeu: não subirás. Rodeia por trás deles e ataca-os por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe ordenara, e feriu os filisteus desde Geba até chegar a Gézer. Não sei se você está pensando, é uma história interessante, só quero ver como é que o pastor Mauro vai aplicar isso aqui e vai sugerir que a gente consulte a Deus do jeito que Davi fazia ou fez. É exatamente o que eu vou fazer. Que você consulte a Deus do jeito que Davi fazia ou fez. É isso que eu vou sugerir. Eu não aprendo uma lição mais valiosa daqui do que isto. Mas, pastor, isso não é forçar um pouco a situação? O senhor não está vendo que Davi perguntou a Deus, inclusive não diz como, se através de Urim e Tumim, ninguém sabe nem direito o que eram as pedras, que de alguma maneira se manifestava através de brilhos ou coisas assim, mas Deus respondia através, às vezes, dessas pedras misteriosas, 2 pedras, às vezes através de um profeta, não sei se através de um sonho, de uma visão. Davi nem se deu ao luxo de explicar. Eu perguntei a Deus: subo contra os filisteus? E Deus disse: sobe. Aí eu subi e venci. Fácil, como quem rompe água. Aí os filisteus vieram de novo, insistentes, teimosos. Aí eu perguntei a Deus de novo. Eu já ia dando as costas, achando que Deus ia dizer: claro, sobe de novo. Quando ele disse: não sobes. Essa ideia de dar as costas é minha, né? Estou aqui dramatizando. Subo, sobe, ganhei. Subo, não sobe. Agora foi diferente. O que eu faço? Vai por trás e ataca pela frente das amoreiras. Então Deus deu o rumo todinho. Não faz como da primeira vez, faz da segunda. Vá por outro caminho. Aquele ali, não quero. Aí Davi fez exatamente como Deus disse. Aí não subiu como na primeira vez,
foi por onde ele mandou na segunda vez, por trás, e atacou na frente das amoreiras e tal. Ele sabia lá, obviamente, a geografia do lugar, nós não temos detalhes. E ganhou, de novo. Aí o pastor diz assim, faça a mesma coisa. Ora, assim até eu. Senhor Deus, eu vou para a viagem tal ou não? Vou para o Brasil ou não? Eu vou conseguir voltar ou não? Como é que eu faço? Vou para a igreja ou não? Estou com medo danado. Faço isso ou não? Aí o pastor quer que a gente faça igualzinho. Quero. O senhor não está vendo que mudou? Depende do que você diz que mudou. Para mim, o mais importante não mudou. Ou você pensa que o mais importante é a forma como Deus respondeu? Ah, você está nessa ainda? De dar importância a formas com que Deus nos trata? Você não está indo para a essência, não? Ah, você não está vendo qual é a essência? O que é importante aqui, o que é espetacular aqui, não é a maneira de Deus responder. O que é espetacular é ter um Deus a quem consultar. O que é espetacular é ter um Deus que ama e protege os seus. O que é espetacular é ter um Deus que orienta os seus. O que é espetacular é ter um Deus que tem poder para vencer todos os nossos inimigos. Isso é o centro da história. Agora vai por trás, sobe, agora não, desce, vai por frente, por aqui, por aí. Detalhe. Obviamente eu estou exagerando um pouco, porque eu não quero também diminuir o tamanho do que aconteceu aqui, que é espetacular também, o fato de Davi perguntar, Deus responder e mudar o rumo. Isso é fantástico, é miraculoso, tudo bem, eu sei disso, mas comparado com o fato em si de Davi ter um Deus a quem consultar, eu insisto, isso é detalhe. Se assim não fora, eu não poderia então estar, nós, crentes nenhum, poderia estar aplicando o que Davi, aplicando para si as verdades que Davi tinha nas suas circunstâncias, ou os fatos. Ou seja, eu tenho um Deus igualzinho a Davi, e que me ama do mesmo jeito, e que promete me proteger do mesmo jeito. Quer que eu vá mais fundo? E esse Deus ainda mandou o Espírito dele habitar em mim. Que é algo característico do Novo Testamento. Do Velho Testamento não se fala, tem discussão, habitava o crente, não habitava, claro que não, claro que sim, mas de outra forma e tal. É complicado um pouco teologicamente, mas não é o caso aqui. Que não tinha no mínimo não tinha essa força, a doutrina da moradia do Espírito Santo no crente, não tinha. E Jesus disse, eu vou mandar o Espírito, apontando para o futuro. Então, algo foi muito diferente em termos da assistência do Espírito Santo em nossas vidas, a ponto de ter recebido um título do próprio Jesus Cristo, outro Consolador. E quem é o primeiro? Ele próprio, obviamente. Então é algo muito significativo. Muito. E nós, então, não podemos deixar de valorizar este aspecto, que temos o mesmo Deus que nos orienta. Agora, aí já eu não posso mais dizer que nos orienta exatamente da mesma forma. Aí não dá para eu dizer. Porque, claro que a forma foi diferente. E é bom lembrar que esse não era o normal da época, não. Às vezes a gente pensa que tudo que Davi fazia era assim, que naquela época era nos profetas, Deus falava o tempo todo, visões
abundantes e tal. Não eram tão abundantes assim, não. Passavam, às vezes, décadas sem uma revelação de Deus, sem nada. Revelação assim sobrenatural. Então, não era assim tão comum, não. Mas, obviamente, bem mais do que hoje. Então, pegando aquele específico exemplo de Davi, a forma ali, hoje não tem. Não se espera que tenha. Apesar de ter alguns carismáticos e tal, que ainda vão por este rumo e até ainda discutiriam comigo se dissesse, não, até a forma é igual, eu ouço Deus muito de noite, me fala, lá na igreja tem um monte de profetas, revelações e tal, nós vamos discordar, não vamos combinar muito bem e tal, mas ainda tem pessoas que se identificam como crentes, muitos devem ser mesmo, que eu acho que não estão entendendo bem algumas coisas, eles acham que eu não estou entendendo bem algumas coisas, tudo bem, mas até esse aspecto, ainda de acordo com o pensamento deles, ainda é discutível. Não, a forma é a mesma, Deus faz a mesma coisa hoje. Que eu prefiro assumir que não faz, pode fazer, se quiser fazer, faz, pode até estar fazendo, excepcionalmente, de uma maneira totalmente direcionada pela vontade soberana dele, mas que é uma forma dele tratar de uma maneira rotineira, de uma maneira normal, costumeira na igreja, não é. Então, vamos assumir, a forma não é mais essa, de um crente perguntar, Senhor, então eu vou para o culto ou não vou me expor ou não ao Covid? E Deus diz, vá. Aí, na outra semana, bom, Senhor, obviamente eu vou fazer a mesma pergunta e vai ser a mesma resposta. Eu vou para o culto hoje? Não. Não vai ser assim. Mas, que Deus orienta. Não vai ser uma voz audível, nem uma visão, mas vai ser o quê? Vai ser uma orientação misteriosa, poderosa, mas misteriosa do Espírito Santo no coração do crente. Difícil de se detalhar, difícil de se aquilatar exatamente, identificar com precisão. Eu diria difícil, é impossível. Não dá para a gente dizer com muita precisão, pelo menos na maioria das vezes, mas a gente tem uma orientação forte que a gente pode pensar, tudo indica, de acordo com que eu compreendo, que eu estou sendo orientado nessa direção, isso existe, é assim que funciona e como funciona. Seja a paz de Cristo o árbitro, o juiz em vossos corações, nos ajuda muito. A Bíblia fala muito em iluminação do Espírito Santo, sabedoria, peça sabedoria, quer sabedoria, peça a Deus que Ele dá, peça a Deus que Ele dá. Por que está dizendo isso tudo? Porque é algo absolutamente real e para valer, eficiente, que funciona, se não de uma forma tão clara quanto foi naquele exemplo, e em alguns outros exemplos, não muitos, mas aqueles outros exemplos parecidos com esse de Davi, vou, quer dizer, vou, vá, vou, não vá, com essa clareza, não, mas isso não significa que não podemos lançar mão dessas perguntas, não esperando uma resposta hoje de noite. Se eu sonhar com a pedra, quer dizer isso. Se eu sonhar com aquilo, a lá Gideão, não. Mas o coração se inclina. E isso será absolutamente normal na vida do crente, forte na vida do crente, presente na vida do crente. Às vezes ele pode achar que Deus orientou e depois ver que parece que não foi, vai ter uma certa dúvida. Não tem problema nenhum, como eu disse. Nós temos nossas fraquezas, nossas falhas, nossos pecados que atrapalham muito a orientação do Espírito Santo. Você pega três pessoas e tudo escuro, a sala escura, aí alguém vem com a lanterna e acende. Na frente assim dos três. Está iluminando de uma maneira
exatamente igual os três. Detalhe, um tem 15 anos de idade e uma visão perfeita. O outro tem 60, já com a cataratazinha, já não está vendo tão bem. O outro tem 98 anos de idade, não vê mais quase nada, só uma restezinha de luz. Eles estão sendo iluminados de uma maneira igual? Sim e não. A fonte é idêntica, mas a capacidade deles receber a iluminação não é igual. Só um exemplo simples desse já mostra como é complexa essa questão da orientação, da iluminação do Espírito Santo em nós. E eu estou falando que a lanterna é a mesma, mas pode ser que o Espírito Santo utilize uma lanterna para um, depois outra para outra, depois outra para outra, que ainda torna mais complexa ainda. E pode ser que o Espírito Santo use para mim próprio hoje uma lanterna e amanhã outra, mais forte ou mais fraca. Eu disse, é muito misterioso. E não podemos enquadrar isso e fazer normas. Não dá. Mas eu insisto, o fato de ser misterioso não significa que é teórico, é diferente. Não significa, o fato de a gente não poder medir com precisão, não quer dizer que não seja tangível, é tangível. Sim, você pode dizer, afirmar, existe. Eu sou orientado pelo Espírito Santo, você é crente, pode dizer isso. Agora, o quanto você trabalha a sua visão para poder enxergar mais, o quanto você cuida da sua vida espiritual, da sua intimidade com Deus, da sua comunhão com Deus, é um mundo de variáveis. Mas o fato é que nós estamos na mesma situação de Davi. Pode perguntar a Deus. E Ele vai orientar em situações aparentemente semelhantes, Ele vai orientar o contrário. Você vai ver, você deve conhecer, você é um crente com certa experiência. Você sente uma vontade enorme de falar de Cristo para uma pessoa. Aí, de repente, uma pessoa do lado, você não sente a menor vontade de falar de Cristo. Aconteceu comigo já várias vezes isso. Não sente, não tem vontade. Isso pode ser pecado seu. Eu sei que pode. E pode não ser. E quem está em paz com Deus, tem toda com muita propriedade, que diz assim, eu entendo que essa orientação veio de Deus. Se eu entendi errado, Ele me ajuda a corrigir meus rumos e tal, mas vou seguindo passo a passo. E nesse passo a passo, olhando para trás, eu posso dizer, eu tenho sido iluminado pelo Espírito Santo. Do contrário, gente, vamos esquecer a Bíblia. Vamos esquecer a doutrina da santificação, da habitação do crente, do Espírito Santo no crente, da sabedoria que Deus nos dá. Está lá para isso. Agora, o fato de a gente não poder medir, como Davi pôde medir, vai, não vai, com tanta clareza assim, não dá. Mas não quer dizer que a gente não pode lançar mão do mesmo Deus, com o mesmo interesse, o mesmo poder, mesma proteção, e pedir, Senhor, me orienta passo a passo. O tanto que tu vais me iluminar, a certeza que tu vais me dar, pode variar, mas me ajuda, e pelo menos tu sabes que eu estou querendo a tua ajuda. Detalhe, na primeira vez que Deus disse, vá, Deus, estou encerrando agora, Deus complementou isso, e eu vou destruir para ti. Está lá escrito, na primeira vez lá. E na segunda, idem. Subo? Não. Subir não. Subir não. Agora, não me pergunte por quê. Senhor, por quê? Não. Isso não se pergunta a Deus. Não. Subir? Não. Não suba. Davi, não suba. Mas eu subi, foi um espetáculo. Não suba. Vá por trás. E quando chega lá, tem as árvores, passe na frente das árvores e ataque. E eu vou na frente, você vai ouvir um barulho enorme, que sou eu já, na tua frente lutando. Ou seja, Deus repete a atuação dele no sentido de fazer dar a vitória a Davi. Subindo aqui, descendo lá, não importa. Deus estava
presente nas duas situações e ajudando e vencendo com Davi nas duas situações. Espetacular isso. Então, seja como for que Deus lhe orienta para ir, para não ir, para fazer isso, para não fazer, para falar, para não falar, a faculdade A ou B, casa agora ou depois, ou espera, mil variáveis que todos vocês têm, que eu tenho, e que nós precisamos de Deus o tempo todo. Continue precisando, continue pedindo, continue buscando a orientação dele, e ele vai dar. Ele sabe dar essa orientação. Às vezes a gente fica um pouquinho assim confuso, faz parte, não tem problema nenhum. Continue que ele vai dar essa orientação e deixe claro que você precisa disto e qualquer que seja a orientação, ele vai lhe ajudar na vitória. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a colocar isto em prática. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.